Você com certeza já deve ter pensado em divulgar os produtos ou serviços do seu negócio na internet e não só pelas redes sociais, mas talvez por meio de um aplicativo para celular ou um site. Mas você já pensou que tipo de cuidados você deve tomar quando disponibiliza essas ferramentas para interação com o seu cliente? Quando nós colocamos qualquer conteúdo na internet, divulgamos qualquer coisa na internet, é fato que nós ficaremos mais expostos. Isso pode trazer benefícios, mas também implica em que devamos tomar cuidados. E quando você coloca um aplicativo ou site, não é diferente, ainda mais quando o objetivo é divulgar o seu negócio. E você já parou para pensar que tipo de cuidados você deve tomar, além de um bom desenvolvimento de uma boa ferramenta? Pois bem, eu vou elencar aqui 5 aspectos que você precisa prestar atenção, que não são necessariamente apenas esses 5, mas os que eu considero principal. Quando você coloca um aplicativo ou site na internet, o primeiro ponto a se analisar é que você tenha termos de uso. Bem, quando você usa redes sociais ou baixou algum aplicativo, provavelmente você viu que tem termos de uso para serem lidos e aceitos. A maioria de nós, infelizmente, aceita sem ler esses termos. Mas esses termos de uso, eles são muito importantes porque eles indicam as condições, as propriedades desse teu produto, desse teu site, desse teu aplicativo e como o usuário deve interagir com ele. Ou seja, você diz aquilo que o teu aplicativo faz, aquilo que o teu site faz e como deve ser o comportamento do usuário e que tipo de respostas o teu aplicativo, de maneira muito simples, de maneira muito objetiva, vai dar para esse usuário, para esse teu cliente em potencial nas redes sociais. Um segundo ponto que parece ser semelhante, por mais que essas 5 características que eu vou citar aqui pareçam ser a mesma coisa, são as condições de uso. Diferente dos termos de uso, melhor dizendo, as condições de serviço, em segundo lugar, elas são de critério um pouco mais técnico, enquanto as condições de uso têm a ver com a própria relação do cliente com a ferramenta em si. As condições de serviço, você diz quais serão as condições, as propriedades de disponibilidade desse teu site, desse teu aplicativo. Ou seja, porque às vezes o teu cliente ele pode necessitar do acesso a esse serviço, a esse site, a esse aplicativo, e ele eventualmente, por alguma condição técnica, pode estar indisponível. Então, esse tipo de características técnicas, para até você se resguardar, é preciso estar definido nas condições do serviço. Uma outra situação é a política de privacidade, que tem exatamente muito a ver com aquilo que a gente tem falado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma coisa nova. Mas a política de privacidade, que você também já deve ter visto em alguns sites e aplicativos, e provavelmente muitos de nós não lemos, ela diz como o teu site, como o teu aplicativo vai tratar as informações que são veiculadas por meio dele. Que tipo de cuidados, que tipo de prevenção, que tipo de privacidade, de publicidade ou não é dada para esses aplicativos, para esse site, para esses dados que você coloca lá dentro. Quando você está numa rede social, por exemplo, uma rede social tem uma política de privacidade, mas o teu aplicativo, o teu site que divulga os teus produtos e serviços também deve ter uma política de privacidade que vai dizer como esses dados, enfim, serão tratados. Aliado a isso, também está junto dos termos de uso, mas é um ponto que você precisa deixar bem claro, quais são as responsabilidades e as garantias, tanto para o lado do teu cliente, quanto para o lado da tua empresa, quanto para o lado do teu negócio que está disponibilizando essa ferramenta. Todos esses aspectos, todos esses contratos, esses termos que nós colocamos, termos de uso, condições do serviço, política de privacidade, na verdade fazem parte de um contrato entre o usuário, entre o teu cliente que está tendo acesso a essa ferramenta e você e o teu negócio. Então, por mais que isso esteja intrínseco nos termos de uso, nas condições de serviço, é preciso definir também quais são as responsabilidades e as garantias das duas partes, tanto do cliente quanto da tua empresa. E, por fim, é também importante você deixar bem claro uma disposição quanto ao direito de privacidade, quanto ao direito de propriedade, melhor dizendo, nesse teu aplicativo, nesse teu site. Por quê? Porque às vezes você pode disponibilizar algo que seja
para o comércio na tua empresa, ou você pode ser uma própria empresa desenvolvedora de software ou desenvolvedora de algumas ferramentas, e você vai ter lá componentes, você vai ter ferramentas que quando o cliente ele acaba instalando esse aplicativo, ele precisa ficar bem claro de que ele está contratando um serviço de software e que não necessariamente ele tem direito à propriedade daqueles componentes que são desenvolvidos. Então, assim, de maneira geral, é muito importante você ter em mente essas 5 condições quando você quer colocar um aplicativo ou um site no ar. Lembrando que você pode dizer, mas a minha empresa ela é um comércio, uma loja, ela não desenvolve aplicativos. Mas, no final das contas, quando um cliente acessa o teu site, quando ele usa o teu aplicativo, ele não importa muito quem é que desenvolveu, quem foi o programador, quem foi a empresa de software que fez esse aplicativo. Mas o que importa é que ele está negociando com você, que ele está interagindo com você. Então, de maneira geral, esses são os 5 cuidados que você deve tomar quando você pensa em colocar um aplicativo ou site no ar. Primeiramente, ter então termos de uso bem definidos, que vão dizer como o seu serviço funciona, de maneira prática. Depois, as condições de serviço, que são de caráter mais técnico. Também uma política de privacidade, que vai definir como os seus dados, como os dados dos clientes e como as informações são tratadas e protegidas nessa plataforma. Um tópico sobre as responsabilidades e garantias, que está lá intrínseco nos termos de uso, mas é importante que às vezes você tem termos de uso, mas essas responsabilidades e garantias, principalmente em questões sensíveis, não ficam claras. E a questão sobre o direito de propriedade, de quem é o direito de eventualmente, os conteúdos produzidos por meio dessa plataforma. Pois bem, se você gostou dessas dicas, se achou o tema interessante, continue nos seguindo nas minhas redes sociais aqui, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube, @Pedro Moura Araújo, tudo junto, sem acento, que a gente sempre está compartilhando algumas experiências e conteúdos nesse sentido. Muito obrigado e até o próximo vídeo.